Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, um domingo abençoado a todos, uma semana também próspera e vitoriosa, em nome do Senhor, nosso Deus. Meus queridos, hoje nós estaremos encerrando o trimestre, o segundo trimestre do ano 2020 e durante esse trimestre nós tivemos algumas lições. As primeiras lições foram estudadas de forma presencial, ainda no templo, e depois as demais foram feitas através de lives, quanto esta que nós estamos realizando, sendo, portanto, a lição de número 13, a última lição do trimestre. Nós iremos iniciar domingo próximo, consequentemente, um novo trimestre, e a recomendação da CPAD, há mais ou menos, aproximadamente 60 dias, no meio da pandemia, era que se repetisse esta mesma lição, estudada através de lives, que fosse repetida o estudo dela presencialmente, isto é, no templo. Mas não sabemos se está firmada essa convicção da CPAD, e estaremos durante a semana passando aos irmãos, à igreja, informações a respeito da próxima lição. Vamos orar ao Senhor nosso Deus e em seguida estaremos dando alguns avisos e refletindo sobre o tema desta manhã, que é a batalha espiritual e as armas do crente. Senhor, nós te somos gratos, em primeiro lugar, pela salvação assegurada, Senhor, a todos nós do Calvário, pelo sacrifício do Teu Filho. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela promessa que Tu nos dá de habitarmos na eternidade contigo. Que somos gratos, ó Deus, por este dia abençoado que Tu já nos presenteias, pela liberdade que temos de cultuar ao Teu nome. Ó Pai, nós também Te agradecemos, porque temos o privilégio de chegarmos até a residência dos nossos irmãos, onde a Tua igreja em cada lar está reunida, Senhor. Esperamos nesta hora para que aprenda da Tua palavra, aprenda de Ti, ó Deus. Dá-nos então sabedoria, discernimento, e nos capacita, Senhor, para esse mistério. Também, ó Deus, onde houver um servo Teu, onde a Tua igreja estiver reunida, ó Deus, dá a todos o entendimento, para que aprendamos todos de Ti, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Aleluia. Graças a Deus. E como hoje é domingo, teremos na sede e nas diferentes congregações do Ministério Assembleia de Deus Promessas, teremos o culto presencial a partir das 19 horas, tanto na sede quanto na Assembleia de Deus Promessas no bairro da Fé em Deus, também a Assembleia de Deus Promessas no Habitacional Turu, e
Assembleia de Deus Promessas, no bairro do Maracanã. Esse trabalho obedece à orientação das autoridades sanitárias e terá duração, assim como nos 2 domingos anteriores, de apenas 60 minutos, observando-se, portanto, as normas de distanciamento entre os irmãos, em torno de 1,5 metro, a higienização, especificamente em relação ao uso da pia que está à disposição para lavar as mãos, fazer a higiene das mãos, o álcool gel também à disposição e principalmente o uso de máscaras. E eu quero deixar aqui essa nossa solicitação. Por favor, não só durante o culto, mas desde que você adentre nas dependências do templo, utilize máscaras devidamente, não pendurada na orelha, não como óculos sobre a cabeça, mas use máscara devidamente. Nenhum irmão, nenhum convidado ou visitante deve permanecer no templo sem estar utilizando máscaras. Para isso, nós temos à disposição algumas, são poucas, máscaras para aqueles que desavisados chegam ao templo para assistir ao culto sem máscaras. Mas vá com a sua máscara de casa, porque é aconselhável usá-la, inclusive nas ruas, para a segurança sua e segurança do seu próximo. E nós agradecemos por isso. Os números indicam que o estado do Maranhão tem alcançado resultados prósperos, bons resultados, com a diminuição do número de óbitos, e isso tem sido uma referência, inclusive para o Brasil, como sendo o único estado com um índice aí muito bom em relação aos números de contaminados e óbitos. E nós louvamos a Deus, porque isto é produto, é resultado, em primeiro lugar, das nossas orações, da minha e da sua oração, seguido das nossas observações e cumprimento das regras, das normas instituídas pelos decretos do governo do Estado. Portanto, irmãos, nós continuamos em guerra. A batalha, a guerra não terminou. Nós estamos ganhando batalhas, mas a guerra continua, porque esse adversário é terrível. Terrível. E nós precisamos ir até ao final dessa guerra para nós, então, estarmos atribuindo ao Senhor nosso Deus, como temos atribuído até aqui, a vitória. Não baixemos a guarda para que não aconteça conosco no estado do Maranhão o que já aconteceu, se não me falha a memória, no estado do Paraná, e também tem acontecido em Santa Catarina. Me parece que esses 2 estados, onde houve a abertura, a flexibilização, e o povo achou que havia acabado a guerra e o inimigo se levantou outra vez,
ultrajando vidas, e várias vidas. Mas graças a Deus, porque você está orando, nós estamos orando, e você tem participado. Na impossibilidade de irmos à igreja, por enquanto, a escola bíblica vai continuar assim, sendo por live. E hoje nós estaremos estudando a última lição desse trimestre, a última lição, portanto, do mês de junho, e o tema é a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículo de número 11. O texto áureo nos diz, acompanhe por favor, você tem uma Bíblia, lógico, e essa Bíblia está acompanhando você. Vamos fazer a leitura do texto áureo da verdade prática e da leitura em classe. O texto áureo nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática fala: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Aleluia. E a leitura bíblica está no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10 até o versículo 20, que diz o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lobos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém. Amém. Até o versículo de número 20. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por esta palavra que acabamos de ler, a tua palavra, e nos capacita, Senhor, para estarmos comentando a respeito deste ensino tão profundo
E em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esta lição, ela é separada em 3 pontos ou tópicos. O primeiro ponto fala o preparo espiritual do crente para a batalha. O preparo espiritual do crente para a batalha. E como subtópicos, como itens desse primeiro ponto, nós temos fortalecidos no poder do Senhor e vigilantes em toda oração e súplica. No segundo ponto, fala sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. Aqui nós temos 3 itens e o primeiro diz as astutas ciladas do diabo. O segundo, o conflito contra o reino das trevas. E o terceiro, as agências das potestades do ar. E o último ponto, o terceiro, fala sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. E aqui será abordado os subtemas: a armadura completa de Deus, as armas indispensáveis de defesa e a imprescindível arma ofensiva. Aleluia! Muito interessante, portanto, esse terceiro ponto da lição de número 13, sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Meus queridos irmãos, essa lição tem um objetivo. Ela, inclusive, pedagogicamente, traz objetivo geral e os objetivos específicos. No objetivo geral, o autor, o pastor Batista, ele pretende mostrar que o uso da arma de Deus, da armadura de Deus, assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Este é o objetivo geral. E dentro desse objetivo geral, ele coloca como objetivos específicos 3 coisas. Primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Qual deve ser o preparo do crente para a batalha espiritual? Apresentar o campo da batalha espiritual, isto é, onde se dá essa batalha espiritual. E saber quais são as armas espirituais indispensáveis a nós. Quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente em Cristo Jesus. Aleluia. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema, a batalha espiritual e as armas do crente. E conforme lemos, esse tema está fundamentado no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, mais precisamente dos versículos 10 ao versículo 20. E dessa forma, irmãos, chega-se
ao final da carta. A carta aos Efésios é composta de 6 capítulos. E hoje chega-se, portanto, ao estudo do 6º capítulo, precisamente sobre a armadura de Deus. Então, Paulo, ele conclui as instruções para os cristãos, para os efésios e para todos nós. Ele então conclui essas instruções, lembrando a todos nós que estão envolvidos, nós que estamos envolvidos numa guerra e precisamos de poder. Ele lembra, Paulo, que é o Senhor, nosso Deus, cuja força nos capacita, aleluia, para resistir ao inimigo. É o Senhor quem nos capacita para essa guerra, para essa batalha espiritual. Aleluia. Assim, é o versículo 10, que nós fizemos a leitura, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no poder e na força do seu poder. Fortalecei-vos, no Senhor e na força do seu poder. Deus, meus amados, também ele proveu toda a armadura de que os cristãos precisam, de que nós precisamos. Mas para nós usarmos essa armadura de modo eficaz, de modo certo, nós precisamos vestir essa armadura. Eu quero aqui abrir um parênteses, que é comum aqui e ali se ouvir alguém dizer as armaduras de Deus. As armaduras de Deus, não, é a armadura de Deus. A armadura de Deus é composta de várias partes, conforme nós iremos comentar adiante. Então, precisa-se vestir essa armadura de Deus, para que nós possamos usá-la de forma eficaz. Não é sequer de forma eficiente, é de forma eficaz. Nós temos, por exemplo, alguns remédios são eficazes, outros são eficientes. Para ilustrar aqui bem essa diferença. Quando você tem, digamos, uma pessoa tem uma infecção e está febril, ele toma uma medicação, um antitérmico, para baixar aquela temperatura corporal, a sua febre acabar por aquele instante. Aquele remédio para a doença ali, para o tratamento, pode ser eficiente apenas porque baixou, acabou com a febre. Aquela pessoa está sem febre, mas não é eficaz para o tratamento da doença. Então, no caso aqui, para que nós possamos usar convenientemente essa armadura, utilizá-la convenientemente, temos de vesti-la de modo eficaz, vesti-la completamente.
com todas as suas orientações, todos os seus requintes, todas as suas determinações, não deixar, digamos, nenhum botão sem abotoar, né? Não, nada, tudo deve ser vestido, muito bem vestido, no caso da armadura de Deus. Então, queridos, sem essa armadura, nós não podemos permanecer firmes e nos opor às ciladas do diabo. Nós temos que nos vestir dessa armadura para permanecermos firmes em oposição às armadilhas que o inimigo nos prepara, as ciladas que o diabo nos prepara. Aí o versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, nós precisamos, como diz o versículo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí você pode estar perguntando: por que é necessário a armadura? Por que nós temos que utilizar a armadura? Porque, amados irmãos, essa batalha a que se refere o texto não se dá no campo físico, não se dá no âmbito material. Essa batalha, ela acontece no campo espiritual. Ela acontece no âmbito espiritual. E também porque os inimigos, eles são muitos, os inimigos são numerosos, eles são fortes. Esses inimigos, além de serem numerosos, fortes, eles são perversos e estão em toda parte. O pior é isso, que esses inimigos estão estrategicamente em toda parte. Irmãos, então nós aqui temos uma ideia da extensão desse campo de batalha, do tamanho que é esse espaço onde ocorre essa batalha entre nós e o adversário, Satanás, entre nós e o diabo e os seus demônios todos. Repetindo, eles são vários, eles são fortes, eles estão em toda parte, e quando você está nesse contexto, sabendo que o inimigo está em toda parte, que ele pode sair numa esquina, ele pode te encontrar numa rua iluminada, bem iluminada ou não, ele pode te atacar até dentro de casa. Nós precisamos, portanto, irmãos, estarmos preparados. Quando você anda à noite por algumas ruas de São Luís, sem veículo, caminhando, e já é tarde da noite, você fica preocupado em aparecer ali um assaltante e de uma esquina, ou por trás de um poste, ou atrás de uma árvore, ou de qualquer lugar, de um muro. De repente aquele assaltante aparece para assaltar aquela pessoa, roubar aquela pessoa. Nesse caso, quando veio dois, mas aqui nós estamos falando que o inimigo são vários inimigos,
e que eles são fortes. Além de serem fortes, eles são perversos, eles praticam a maldade mesmo e estão em toda parte. E quem são esses inimigos? Quem são esses inimigos? Nós, da leitura, observamos que esses inimigos, eles são descritos no texto que nós lemos, fizemos na abertura a leitura. Eles são descritos como potestades. Potestades. O que é isso? São forças demoníacas. Então, por aí, por essa identificação, nós já observamos que são terríveis. Os inimigos, como são classificados como potestades, isto é, forças demoníacas, eles são identificados como principados, isto é, como poderes cósmicos no universo, dominadores deste mundo. E nós sabemos que este mundo é tenebroso. E mais, forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou nas regiões celestiais. Ao versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não é contra meu irmão, minha irmã. Não é isso. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. São esses, irmãos, os nossos inimigos, são esses adversários que nós enfrentamos neste mundo tenebroso em que vivemos. Irmãos, são as forças espirituais que estão por trás do sistema do mundo, que se opõem a Deus. São essas forças espirituais que se opõem a Deus e que trabalham por trás do sistema do mundo e que se levantam, que se opõem contra Deus. Sim, eles agem por trás desse sistema do mundo, irmãos. E assim, dessa forma, eles se colocam em uma posição contrária à vontade de Deus. Agora, é importante, irmãos, nós reconhecermos a natureza espiritual de nossos adversários. Irmãos, quando nós vamos enfrentar um adversário e não o conhecemos, isso é em qualquer campo, em qualquer competição. No esporte isso acontece com frequência no esporte. Os lados opostos, os times, as equipes, eles estudam o seu adversário para saber os pontos fracos, a fim de por aquele ponto fraco, tentar derrotar o adversário. Por isso é importante que nós reconheçamos a natureza espiritual dos nossos adversários. E, além disso, e também é importante nós entendermos a necessidade de usar armas espirituais
Se a batalha é espiritual, nós temos que usar armas espirituais para podermos enfrentar, para podermos lutar contra esses nossos adversários espirituais. Aí eu recordo há um tempo, quando nós vimos uma irmã líder de oração em determinado trabalho, houve uma manifestação do inimigo lá em uma jovem e nós tivemos que interferir. Nós tivemos que interferir para que aquela irmã líder de oração não machucasse a pessoa, porque parece que ela estava lutando contra aquela jovem, contra aquela pessoa, mas a luta não era contra aquela pessoa, a luta era contra o adversário espiritual, contra os demônios que estavam naquela pessoa. Então é importante nós conhecermos a natureza espiritual do nosso adversário e entendermos assim a necessidade de nós usarmos armas apropriadas. Que armas são essas? Armas espirituais para podermos lutar contra esses nossos adversários também espirituais. Agora, atenção, amados, nós não sabemos, isto aqui é importante, nós não sabemos, irmãos, quando e aonde se dará o próximo ataque do nosso adversário. Nós não sabemos. E como tentamos explicar e exemplificar no início da nossa reflexão, você vai numa rua à noite, sozinho, andando, você não sabe se você vai ser atacado por um assaltante ou não, não sabe quantos vêm, se eles estão armados ou não. Nessa luta contra os nossos adversários espirituais, nós não sabemos o local, nós não sabemos o momento em que esse nosso adversário vai nos atacar. E aí, o que fazer? E aí, o que deveríamos fazer? Já que nós não sabemos o local onde esse adversário vai nos atacar, o momento que ele vai nos atacar, e o que fazer? Irmãos, se é assim, por isso nós devemos colocar a armadura antes do começo da batalha. Nós devemos estar preparados para a batalha antes da batalha começar. E não devemos nos preparar no meio da batalha. Quando a batalha começar é que vamos nos preparar. Aí eu lembro aqui de uma explicação de um irmão nosso, diácono da igreja, que em determinado momento ele foi a tentar resolver um problema, ia com um outro irmão, e o irmão disse, espera aí, vamos orar. Ele disse, não, o momento de nós orarmos já passou, agora nós já vamos agir, nós temos que orar antes dessa batalha, não é agora na hora da batalha que vamos orar. E por isso nós devemos estar colocando a nossa armadura, nós devemos estar preparados, vestidos, usando essas armas desde o começo, aliás, antes do começo da batalha. O versículo 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Por que, pastor, nós devemos
colocar a armadura antes do começo da batalha, porque desse modo, irmãos, nós poderemos resistir, conforme o texto nos diz, e nos manter alertas, destemidos e decididos para enfrentar esse inimigo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Como a batalha ela é violenta, é uma batalha terrível, é uma batalha forte, é uma batalha contra um adversário espiritual, nós precisamos perseverar e jamais recuar. O que a Bíblia diz? Que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nós não temos que fugir do diabo, nós temos que resisti-lo. Nós não podemos estar recuando do diabo, ele que tem que fugir de nós. Isso aqui é fundamental, irmãos. Nós vamos ver que Deus nos deu toda a armadura, todo o preparo para nós enfrentarmos esse adversário em nome dele, em nome do Senhor Jesus, com as armas que ele nos concede. Então nós não temos que recuar, nós devemos estar preparados, estarmos perseverando em oração, para que na hora da batalha nós estejamos preparados e vestidos com toda a armadura que o Senhor nos tem concedido. Agora eu vou me preparar para isso. Não, nós temos que andar preparados o tempo todo, irmão, o tempo todo, porque como nós falamos antes, nós não sabemos a hora que vamos ter o enfrentamento, a hora que nós vamos ter a luta e onde esse inimigo vai aparecer para querer roubar a nossa vida. É claro que nós estamos falando de uma batalha espiritual. Na batalha espiritual nós não temos que fugir, nós temos que enfrentar em nome do Senhor Jesus e vestidos da armadura que Ele nos dá, que Ele põe à nossa disposição. Na batalha física há um adágio que diz assim: enquanto eu correr em uma briga, minha mãe tem um filho. Isto é, enquanto eu fugir da briga, eu vou preservar minha vida e minha mãe tem um filho vivo. Eu não tenho que estar me enfrentando, brigando. Não, nós temos que fugir, evitar o confronto físico, evitar a briga, em termos físicos, mas no espiritual nós temos que enfrentar e não recuar. Paulo, ele usa o equipamento de um soldado romano para descrever a proteção, para descrever a armadura. E interessante, a arma ofensiva, isto é, ele vai nos falar da arma de defesa, da nossa defesa, mais precisamente, e nos falar da ofensiva, da arma ofensiva que Deus proveu para nós, que Deus deixa à nossa disposição, a proteção e a arma ofensiva para atacar o adversário. E Paulo começa falando do que o soldado de Cristo precisa usar. Você é um soldado de Cristo. Nós somos um soldado de Cristo. E, portanto, nós precisamos usar dessa armadura e das armas ofensivas que Paulo vai então descrever. Primeira coisa, o Paulo usando a figura do soldado romano, é o cinto da verdade. No capítulo 6, versículo 14, diz: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade,
Então, o cinto da verdade. Esse cinto era preso em volta das vestes do soldado para que não atrapalhasse os seus movimentos. E também aproveitava-se para ali colocar, prender a espada, onde a espada era presa. E o que significa estar cingido? O que significa essa expressão estar cingido? Estar cingido, irmãos, é estar preparado para agir. Então nós precisamos estar cingidos o tempo todo. Aleluia! Nunca esqueça isso, irmãos. O conhecimento da verdade, isto é, o conhecimento de Jesus Cristo, do Evangelho e o conhecimento da Bíblia, das Sagradas Escrituras, nos prepara para futuras batalhas. Aleluia! Então nós temos que conhecer ao Senhor Jesus, a sua palavra, para estarmos preparados para batalhas vindouras. A outra peça é a couraça. Paulo chama de couraça da justiça, no capítulo 6, versículo 14, a parte B. E vestida a couraça da justiça. Para que servia essa couraça? A couraça protegia, irmãos, o coração e os órgãos vitais, baço, fígado, pulmão. Então essa couraça protegia o coração. Sabem que se o coração for ferido, a possibilidade de perca de vida é praticamente total. Então protegia o coração e os demais órgãos. Irmãos, nossa integridade e caráter precisam ser guardados dos ataques dos inimigos. Então, na couraça da justiça, visava proteger o coração e os demais órgãos vitais do corpo humano, do soldado romano. Aqui, em termos de couraça da justiça, que nós devemos estarmos protegendo, nos guardando dos ataques dos inimigos contra a nossa integridade, contra o nosso caráter. E como o inimigo tem atacado, irmão, o caráter do crente. Como ele tem atacado a integridade do crente com facilidades, oferecendo coisas, vantagens, e infelizmente muitos têm caído no conto da fruta lá do Éden, não é? Muitos têm caído nesse conto. Mas atenção, irmãos, a nossa própria justiça não oferece nenhuma segurança. Se formos por nós próprios, nós não vamos fazer nada, nós não temos nenhuma segurança. A nossa justiça, ela é falível. Por isso, irmãos, nós precisamos da couraça que Jesus Cristo concede desde que nos justificou. Aleluia, nós precisamos disso. Quantos minutos? Não vai certamente dar tempo, amados, de nós concluirmos essa reflexão. Nós nos alongamos muito na parte de anunciando os avisos, mas eu quero rapidamente aqui ainda falar sobre as sandálias do Evangelho da Paz, no capítulo 6, do versículo 15, que fala, versículo 16, aliás, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Versículo 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós precisamos estar calçados, irmãos, para avançar, para caminhar. E também devemos estar preparados para percorrer longas distâncias. A fim de quê? A fim de nós estarmos propagando
as boas novas de salvação, as boas novas de Cristo Jesus, que trazem paz ao mundo. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 15, diz: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, aleluia. Irmãos, nós estamos precisando maravilhar os nossos pés. Como servos de Deus, nós estamos precisando embelezar os nossos pés. Como servos de Deus, como crente em Cristo Jesus, nós precisamos estar tornando formosos os nossos pés, pregando o Evangelho. Irmãos, sabem, o pavão tem toda aquela beleza no seu corpo, cheio de penas lindas, plumas lindas, mas os seus pés não são bonitos. Como nós temos sido crentes pavão, bonitos só aqui do tornozelo para cima, com os pés feios. Por quê? Nós temos nos abstido de pregar o Evangelho da paz. Infelizmente, irmãos, infelizmente, que preguemos o Evangelho, que falemos do amor de Deus, que propaguemos a palavra do Senhor nosso Deus, porque isto agrada ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final do tempo, temos apenas 1 minuto para, Senhor, orar-te, pedindo que tu estejas nos protegendo nessa batalha espiritual, protegendo todo o teu povo, ó Deus, com a armadura que tu puseste à nossa disposição, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom culto daqui a pouco, às 19 horas, um culto presencial. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo.